Annyeonghaseyo, Giminameyo, meu nome é Guilherme e hoje a gente vai falar sobre uma pergunta bem difícil para todo mundo que programa. Bora lá? Bem-vindo ao canal Mais Pop K-Pop. Hoje eu recebi uma pergunta e a pergunta é simples. A pergunta é: Guilherme, quando é que você cria variável? E eu faço uma pergunta de volta. Você acha que a pessoa que me fez essa pergunta era uma pessoa começando na carreira, uma pessoa dev intermediária, uma pessoa dev com muita experiência? Intermediária no sentido de ter alguns anos de experiência. O que você acha? E a verdade é que essa pergunta se aplica para qualquer momento da vida. E para qualquer momento de nossa vida, essa pergunta possui respostas diferentes. Isso que é o mais curioso, né? É claro, quando eu tento ensinar meus cursos na Alura, nos vídeos aqui, em diversos lugares, vocês já devem ter visto, que eu falo o quê? Eu tento falar, olha, boas práticas de criação de variáveis e vários motivos. Então isso começa desde o começo, quando a gente começa a aprender a programar. Seja lá o motivo que for que a gente vai programar. Agora, quais são minhas respostas, então, para quem faz uma pergunta no começo de carreira, no médio, no final, seja lá onde for? São perguntas que eu coloco para mim mesmo. É claro que são perguntas válidas. Bom, para quem está começando, eu tenho uma brincadeira que eu gosto, porque parece que o que a pessoa está perguntando, mais ou menos, é entender o que é uma variável, inicialmente, né? Quando a gente pergunta quando criar uma variável no começo de nossa carreira, o que é uma variável e por que eu devo criar ela? E uma forma de identificar o que significa uma variável, né? Eu estou dizendo, numa das formas que a gente utiliza a palavra variável em muitas linguagens de programação, é quando a gente tenta contar, fazer contas. Então, quando eu falo para você, olha, quanto é o número 3? Aí você fala 3, fácil. E quanto que é 3 mais 4? Você fala 7. Por quê? Porque você decorou, né? Decoramos, 3 mais 4 é 7. Maravilha, né? Quando a gente é muito criança e a gente fala, quanto é 3 mais 4? O que a gente faz? A gente conta nos dedos. Por que a gente conta nos dedos? Porque, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, eu espero que meus dedos estejam na câmera, 7, 3 mais 4 é 7. E dá até pra brincar, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, e aí 7 também. E descobrir diversas propriedades da soma. Com os dedos a gente consegue descobrir. E tem várias outras formas da gente aprender propriedades dos números e matemática básica, né? Aritmética, etc., com os dedos ou com outros objetos. Mas é interessante que a gente utilize os dedos para contar. Por quê? Porque a gente não utiliza a cabeça. A gente não utiliza a memória num espaço aleatório nosso quando a gente é criança, quando a gente está aprendendo a contar, seja qual for a nossa idade, claro. Por que a gente utiliza os dedos? Porque a gente precisa manter essa informação em algum lugar, senão a gente esquece ela, né? A gente precisa armazenar o 3 na memória para poder adicionar 4 e aí descobrir o valor final. Isso é, a minha variável dedos começa com 3, eu adiciono mais 4 e aí eu extraio o valor dela, que é 7. Então a gente utiliza variáveis para armazenar valores que vão modificar com o passar do tempo, por isso que é variável, né? Essa é a forma que a gente utiliza a palavra variável na maior parte das linguagens. Então a resposta para quem está começando com programação é criar uma variável. Não é porque eu estou utilizando uma função que é um escopo global, um escopo local, dentro de um if, dentro de um for, dentro de um laço, dentro de não sei o quê. Não é por causa disso. A gente cria variáveis para a gente armazenar valores e manipular esses valores e armazenar eles em algum lugar, né? É por isso que a gente utiliza e cria variáveis. São nesses momentos que a gente cria as variáveis. Mas um pouquinho mais para frente, e eu costumo ensinar isso nos primeiros cursos, logo de cara também, a gente percebe que certas coisas ficam difíceis também de trabalhar, né? Por exemplo, se você tem meu ano de nascimento, 1981, e você tem essa variável, ano de nascimento, 1981, mas você precisa fazer várias contas com a minha idade, né? E no ano de 2022, a minha idade hoje ainda é 40 anos, né? Ainda não é 41. Então, se a minha idade é 40 anos nesse instante, eu preciso fazer um monte de conta com isso, eu não vou ficar fazendo toda vez ano menos o ano que eu nasci, mas se a data de meu aniversário já passou, então é 1 a mais, né? Então, ou 1 a menos, né? Se não passou. Depende de como você fizer a conta aí, né? No caso que eu fiz seria 1 a menos, no caso de não ter passado. Essa conta com esse if, né? Com esse if, eu não vou ficar fazendo toda vez que eu preciso saber a minha idade. O que eu faço? Eu crio uma variável nova que se chama idade do Guilherme igual ao ano menos o ano, mais possivelmente 1 ou menos possivelmente 1 de acordo com a situação da data atual. Tudo bem? Na verdade, menos 1, né? E aí, essa variável extra que eu vou utilizar depois diversas vezes, né? Então, a gente também cria as variáveis quando a gente quer dar nome para algo que a gente vai reutilizar diversas vezes dentro do nosso código, né? Para não ficar dando copy-paste de trecho de cálculo, de funções, de chamadas, de não sei o quê. Então, a gente dá nome para essas coisas.
criando novas variáveis. Aí você fala, talvez essas variáveis não mudem de valor depois. É verdade, as variáveis podem ser imutáveis, que em certas linguagens a gente não vai chamar de variável, a gente vai chamar de outras coisas. Pode ser constante, pode ser o que for, tudo bem? Aí são nomes. Mas a ideia de uma variável é mais ou menos essa. Então, como uma segunda resposta de quando criar uma variável é quando eu tenho algum processamento que eu vou fazer com algum dado, e esse processamento eu vou fazer diversas vezes e eu não quero ficar recalculando toda vez, dando copy-paste, gerando bug porque eu esqueci de mudar um lugar ou outro, né? E uma versão ainda mais avançada, uma terceira resposta que também eu costumo logo de cara ensinar, né? Eu gosto de ensinar logo de cara, não na primeira aula, mas com o passar do tempo, no primeiro curso que a pessoa está aprendendo a programar. Eu também crio variáveis para dar nomes a coisas complexas. E não precisa ser muito complexo não, tá? Não precisa ser muito complexo. Então se eu tenho uma conta que se eu bater o olho eu não consigo entender, ou duas chamadas de função que se eu bater o olho eu não consigo entender o que elas estão fazendo, eu defino uma variável e atribuo a ela o retorno dessas funções. Né? Por quê? Porque daí eu tenho um nome para isso, para uma condição, um nome para um retorno de uma função, um nome para seja lá o que for que eu tenho na minha mão. Se eu tenho algo na minha mão agora e esse algo é complexo na hora de ler, o que eu faço? Eu declaro uma variável e atribuo esse valor a essa variável. Assim eu consigo ler a variável que descreve para mim o que é aquilo. Né? Então por causa de um fator descritivo de manutenção do código a médio e longo prazo, que eu crio variáveis também. Então, quer dizer, são três respostas, uma resposta básica, intermediária e avançada. Na verdade, elas vêm em momentos distintos da nossa carreira. É claro que, hoje em dia, é recomendado que a gente aprenda boas práticas à medida que a gente vai aprendendo. Então, não tem por que a gente segurar esse tipo de aprendizado para quando a gente tem 10 anos de carreira, né? Mas é muito comum que essas perguntas se voltem, né? Essas perguntas voltam pra gente à medida que a gente ganha experiência. E aí, se divertiu com essa pergunta? Se divertiu com as respostas? O que você achou? E você, quando cria suas variáveis? Dá um like, comenta lá nos comentários e manda pra mim outras perguntas interessantes como essa. Eu achei super legal e bora pra próxima. Até lá. Anion Henrique, CEO.